Agora, nós vamos nos deparar com algumas profecias que Ellen White faz a respeito da carne. Uma dessas profecias é que a carne seria abandonada por muitos que não são adventistas do sétimo dia. Vejamos o texto. Os animais estão se tornando mais e mais enfermos, e não demorará muito e o alimento cárneo será abandonado por muitos, além dos adventistas do sétimo dia. Essa é uma profecia onde ela afirma que a doença nos animais está aumentando e não demorará muito e o alimento cárneo será abandonado por muitos, além dos adventistas do sétimo dia. Vejamos como está o andamento desta profecia. Aqui temos Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo. E Bill Gates ultimamente tem se caracterizado por promover o vegetarianismo no mundo, por promover uma alimentação sem carne. Inclusive ele se associou, ele está patrocinando essa empresa, a Beyond Meat, que é uma empresa que produz alimentos veganos, produz hambúrguer, carne moída, salsicha vegetariana, e Bill Gates tem sido um investidor nesta empresa. Tem outras matérias interessantes sobre esse assunto. Aqui temos algumas citações de Bill Gates. Coma mais carne vegana para salvar o planeta. Outra manchete, sobre Bill Gates. Bill Gates, humanidade deve se tornar vegetariana para evitar catástrofe. Bill Gates, ele promove o vegetarianismo tendo como alvo salvar o planeta de uma catástrofe ambiental. É diferente do motivo pelo qual Ellen White escreve e promove o vegetarianismo. Ela promove dentro de um contexto religioso, onde você busca ter um corpo mais saudável, uma mente melhor, para dessa forma você desenvolver a sua vida religiosa, você progredir religiosamente, você progredir espiritualmente. Veja estas notícias, são recentes, não tem muito tempo. O Brasil tem 14% de vegetarianos e 81% de adeptos à dieta com carne. Aqui temos dados do Ibope, onde o Ibope, com base em pesquisas, chegou à conclusão que o número de vegetarianos no Brasil quase dobrou em 6 anos e hoje já chega a 29 milhões. Isso é muito mais do que o número de adventistas no Brasil, que hoje está por volta de 1.600.000 adventistas. Ou seja, existe cerca de 20 vezes mais vegetarianos no Brasil do que adventistas do sétimo dia. Então, o interesse pelo vegetarianismo no mundo, que foi uma profecia feita por Ellen White, está se cumprindo. É mais uma das profecias de Ellen White que está tendo cumprimento no mundo hoje. Outra citação dela que também está encontrando respaldo na ciência e tem mudado a vida de muitas pessoas. Ela afirma que é errado pensar que comer carne deixa a pessoa mais forte. Ela afirma que isto é um mito. Veja o que ela disse. É um erro supor que a força muscular depende do uso de alimento animal. As necessidades do organismo podem ser melhor supridas e mais vigorosa saúde se pode desfrutar deixando de usá-lo. Então ela afirma que o organismo é melhor nutrido através de alimentos vegetais do que através do uso de alimento animal. E que se pode ter mais saúde, mais vigor, deixando de usar o alimento de origem animal. Esta citação está lá no livro Conselho sobre Regime Alimentar. Eu abreviei aqui para não ficar tão grande, na página 384. Vejamos o que está acontecendo hoje, que mostra que as pessoas estão chegando a esta conclusão. Aqui temos Dave Scott, considerado um dos maiores atletas da história. Ele escreveu: é um erro pensar que os atletas necessariamente devem consumir proteínas animais. Dave Scott foi o único a vencer o campeonato mundial de Ironman 6 vezes. E para alcançar esse feito, ele adotou como estratégia uma alimentação vegetariana. E você deve estar se perguntando, mas o que significa este campeonato de Ironman? Ele consiste em uma prova de triatlo, onde o atleta compete em 3 modalidades diferentes ao mesmo tempo. Eles começam com um percurso de natação,
de cerca de aproximadamente 4 quilômetros, nadando no mar. Quando se termina a prova de natação, começa-se uma prova de ciclismo de 112 milhas, que equivale a aproximadamente aí 180 quilômetros de pedalada. Não é fácil. Quando se termina os 180 quilômetros de pedalada, começa uma outra prova, que é uma maratona de 42 quilômetros. Isto é feito em um único dia e o atleta que chegar na frente é declarado o vencedor. É um tipo de esporte que exige extremamente da capacidade física dos atletas. E esses homens de ferro conseguem terminar esse percurso em torno de 8 a 9 horas. Inclusive o Dave Scott, o melhor tempo dele nessa competição é em torno de 8 horas e 24 minutos, é o seu melhor tempo. Olha essa outra foto. Hoje os fisiculturistas, muitos estão adotando o vegetarianismo, estão deixando de lado a proteína animal e usando a proteína vegetal porque entendem que esta proteína ajuda na definição muscular e não traz sobrecarga ao sistema renal como a proteína animal. Um outro exemplo, Carl Lewis, que é considerado um dos atletas mais completos da história. Ele conseguiu vencer os 100 metros, que é a prova mais rápida do atletismo. Venceu também a segunda prova mais rápida, que é a prova dos 200 metros. E ele adotou como estratégia se preparar para essas provas a dieta vegetariana, dieta vegana. E, de certa forma, acabou com o mito de que atletas que precisavam de força e de explosão precisavam comer carne. Mas outra profecia de Ellen White tem muito a ver conosco. Esta profecia é a de que os que aguardam a vinda de Jesus deixarão de comer carne. Ela profetizou que o mundo iria se interessar pelo vegetarianismo, pelo abandono da carne. Ela disse que a carne não aumenta a força, como muitos pensam, e hoje muitos atletas estão compreendendo isso. E ela também disse que os que aguardam a vinda de Jesus deixarão de comer carne. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, o comer carne será afinal abandonado. A carne deixará de fazer parte de sua alimentação. O que ela está dizendo nesse texto é que as pessoas que estão aguardando a vinda do Senhor, elas tomarão a decisão de abandonar a carne. A carne vai deixar de fazer parte de sua alimentação. Haverá por parte dessas pessoas que estão aguardando a vinda do Senhor a decisão de abandonar o uso da carne.